Oi, eu sou Gabriel Lopes, da Universidade Federal de São Carlos, de Biotecnologia. Tá, mas afinal, o que é essa tal de biotecnologia? Sabe quando você vai no postinho de saúde e toma uma vacina, seja da gripe, do tétano? Isso é biotecnologia. Sabe quando você tá no almoço e você come milho, soja, feijão e diversos alimentos transgênicos? Biotecnologia. Sabe o pão que você come, a cerveja que eu tô bebendo, aquele iogurte que você toma? Tudo isso vai envolver a fermentação, em todos os casos. Tecnologia. E é nesse contexto que a biotecnologia se mostra muito importante, atuando desde a área da agricultura, na saúde, na indústria, podendo atuar até com meio ambiente, bioinformática, nanotecnologia, mostrando que no dia a dia as pessoas estão em volta de biotecnologia, influenciadas pela biotecnologia e às vezes nem sequer fazem ideia que é biotecnologia. E é com essa importância que as meninas da UFSCar, Luane, Rafaela, Maiara e Fernanda, vão mostrar para vocês como é esse dia a dia no laboratório, porque falar de biotecnologia acaba sendo um pouco abstrato, mas a gente vai mostrar para vocês como isso é feito na prática. Vocês sabiam que o mundo hoje tem mais de 2 bilhões de adultos acima do peso e quase 700 milhões de pessoas com obesidade? E que quem já teve infecção pelo parasita chamado Schistosoma mansoni apresenta bem menos casos de ter diabetes tipo 2? Eu sou a Luane, eu estudo biotecnologia aqui na UFSCar São Carlos, sou bolsista FAPESP e é justamente essa interação inusitada entre verme e metabolismo que eu estudo na minha iniciação científica. O parasita produz proteínas que enganam o sistema imune para sobreviver dentro do nosso corpo. E essas mesmas proteínas parecem também travar o acúmulo de gordura e reduzir a inflamação, que são os dois processos chaves por trás da obesidade e do diabetes tipo 2. E o palco dos meus testes é o cultivo celular. Nós recriamos as condições exatas do corpo humano para manter as células vivas em plaquinhas ou garrafas, com um meio cheio de nutrientes e alguns componentes específicos que as transformam em adipócitos, as células de gordura. É nessas células que eu aplico algumas proteínas isoladas e comparo célula tratada com proteína versus célula sem tratamento. Ela acumula menos gordura, libera menos substâncias inflamatórias? Se a resposta for sim, cada resultado é uma pista de que essa proteína, no futuro, pode se tornar uma alternativa a tratamento mais barato e natural para uma das doenças que mais cresce no mundo. Um parasita que existe há centenas de milhões de anos pode estar guardando a resposta para um problema extremamente atual. Isso é biotecnologia. A leishmaniose ainda afeta milhares de pessoas no Brasil, mas você já parou para pensar no que acontece dentro do parasita que causa essa doença? Oi, eu sou a Fernanda, estudante de biotecnologia e eu trabalho com a Leishmania infantum, um parasita relacionado à leishmaniose visceral, uma doença que ainda é um grave problema de saúde pública no Brasil. Toda célula do nosso corpo, e também a desse parasita, tem um sistema de controle de qualidade interno, o sistema ubiquitina-proteasoma. Ele decide quais proteínas vão continuar trabalhando normalmente e quais precisam ser destruídas e recicladas. No caso desse parasita, esse sistema parece ser muito importante para ele crescer, se adaptar e sobreviver dentro do nosso corpo. Na minha iniciação científica, eu estudo genes ligados a esse sistema. Primeiro, a gente escolhe quais genes parecem ser mais promissores para investigar, e depois, por meio de técnicas de biologia molecular, eu pego um pedacinho de DNA de um gene específico e coloco ele dentro de células de laboratório, que passam então a produzir para mim a proteína que eu quero estudar. A partir daí, eu faço um teste. Eu coloco essa proteína junto com outra e observo se elas se encaixam, tipo duas peças de um quebra-cabeça. Se elas se encaixam, isso é uma pista forte de que elas trabalham juntas em algum processo importante para o parasita. Pode parecer um detalhe pequeno, mas às vezes uma pequena interação entre duas proteínas pode nos dar grandes detalhes sobre como o parasita funciona, e mais importante, como a gente pode vencer ele. Você sabia que existe uma bebida mais antiga do que o vinho e a cerveja? Ela é o hidromel, uma bebida produzida há mais de 9.000 anos atrás, chamada de licor dos deuses ou a bebida dos vikings. Mas o que os vikings não sabiam era a importância de um ingrediente invisível, as leveduras. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Oi, gente, eu sou a Maiara, sou estudante de biotecnologia da UFSCar, e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de iniciação científica, onde eu trabalho com o hidromel. Bom, basicamente, eu estudo todo o processo de produção do hidromel e ele é formado por água, mel e leveduras. E são essas leveduras que vão estar consumindo todos os açúcares do nosso mel e transformando em álcool, fermentando a nossa bebida. Mas e se a gente abrasileirasse um pouco essa receita? No meu trabalho, eu testo centenas de leveduras combinadas com diferentes meios de abelhas nativas sem ferrão, como a mandaçaia e a jataí.
Cada combinação gera um complexo de sabores, de cheiros e de nutrientes finais muito diferente. Na prática, eu uso placas com 96 poços para fazer a maior parte dos meus testes. Eu coloco as leveduras para crescer em diferentes tipos de mel e vejo como elas reagem. Eu também controlo a temperatura com muito cuidado, pois a gente precisa descobrir qual o clima favorito delas, já que o hidromel fermenta a 18 graus. Como cada mel brasileiro tem uma composição única de açúcares, achar a combinação perfeita entre a levedura e o mel também é um desafio químico. Quem diria que a bebida dos deuses e dos vikings ganharia um pouquinho da nossa ciência e das nossas abelhas nativas? E aí, deu vontade de provar o resultado? Você sabia que quase metade das frutas e hortaliças produzidas são perdidas antes mesmo de chegarem à mesa do consumidor? O motivo principal disso é que mesmo depois de colhidas, elas continuam vivas. Então elas continuam respirando, perdendo água e amadurecendo até estragarem. Mas a Biotech propõe uma solução para isso, os revestimentos comestíveis. Prazer, eu sou a Rafaela e eu conduzi uma pesquisa na Embrapa, financiada pela FAPESP, para desenvolver revestimentos comestíveis de frutos. Esses revestimentos vão formar uma fina camada na casca do fruto, que pode ser feita de materiais como proteínas, polissacarídeos e lipídios. Essa camada vai controlar a entrada de oxigênio e reduzir a perda de água, fazendo com que o amadurecimento seja mais devagar e, consequentemente, a fruta continue consumível por mais tempo. Ainda, alguns desses revestimentos podem ter compostos antimicrobianos, que vão proteger o fruto da ação de fitopatógenos, fazendo com que eles durem ainda mais. Dessa forma, reduzimos o desperdício, aumentamos o tempo de prateleira e temos um pós-colheita muito mais sustentável. Se você é um aluno do ensino médio, não faz ideia de qual curso escolher e não se decidiu ainda depois desse vídeo, é só ver o vídeo de novo. E se você é uma pessoa que não entende nada de biotecnologia e saiu daqui com um conhecimento de biotecnologia, eu espero realmente que a gente tenha te ajudado a sair com uma ideia diferente sobre a biotecnologia e um pouco mais sobre esse mundo. Ah, e também compre nossas camisas, o link tá na bio.